Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre ostentação. Vocês sabem o que é ostentação? Acabei de consultar o dicionário Silveira Bueno e ostentação é um substantivo feminino que significa alarde, aparato, luxo, exibição e assim por diante. E tem mais algumas palavras que definem a tal da ostentação. E quando a gente vê, por exemplo, um sujeito que nunca teve nada na vida e de repente o cara aparece de BMW, de Mercedes-Benz, nova, zerinho, tinindo, brilhando, ou Lamborghini, ou Ferrari, ou qualquer outro desses carros esportivos de luxo, ou até um Camaro vermelho, amarelo, verde ou azul, o branco, não importa a cor, a gente começa a imaginar que o indivíduo está ostentando. Então, e se ele tem um pingente de 1 quilo de ouro pendurado no pescoço, ele está ostentando mais ainda. E o que passa pela nossa cabeça? Tem gente que admira. Veja a que ponto chega a inocência e a ingenuidade das pessoas que admiram a ostentação. Eu, por exemplo, já fico com o pé atrás, até porque eu conheço, ao longo da vida conheci muitas pessoas, dezenas de pessoas que têm bastante dinheiro, são empresários que muitas vezes começaram lá atrás, eram pessoas humildes, classe pobre, classe média baixa, assim por diante, ou classe média, e foram ao longo do tempo, fundaram uma empresa familiar, uma empresa individual, e foram crescendo e crescendo ao longo do tempo. E nós temos histórias maravilhosas aí do Antônio Hermílio de Moraes, fundador da, da indústria de cimento Votorantim, do grupo Votorantim. Temos o caso do Silvio Santos, saudoso Silvio Santos. Temos o caso do Roberto Marinho, ou seja, que pessoas que construíram uma vida, um patrimônio, um nome gigantesco às custas de muito trabalho, muita competência, muita dedicação e tudo mais. E de repente, do nada, aparece um Zé Ruelo ostentando um carro de luxo. E essas pessoas que eu acabei de citar, que sabem o quanto custa ganhar dinheiro, o quanto custa fazer sucesso, o quanto custa construir um patrimônio, essas pessoas, via de regra, não ostentam. Existem lá uma ou outra exceção, mas a grande maioria das pessoas que trabalharam a vida inteira para conquistar um patrimônio às custas de muito suor, trabalho, dedicação, sofrimento, angústia e tudo mais, não ostentam. Então, quando eu vejo um carro desse desfilando na rua, eu já fico imaginando qual é o perfil do seu piloto. Pode ser que amanhã ou depois vão criar um novo tipo de crime, ostentofobia, e daí eu vou virar criminoso. Vou ser um ostentofóbico, ou ricofóbico, ou qualquer porcaria dessa aí. Enfim, mas a ostentação é típica daqueles, via de regra, também vou deixar bem claro que não dá para generalizar, não é regra geral, ou de filhinhos de papai, playboys, patricinhas, mauricinhos, que o papai deu lá a Ferrarizinha de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões pro cara, deu o helicóptero de última geração, deu a lancha de última geração, que custou 100 milhões de reais, pro cara ostentar. Mas é muito difícil isso, porque normalmente os pais que são realmente responsáveis e que sabem quanto custa formar um patrimônio, criar fortuna, ficar milionário, em muitos casos até bilionário, não vão ficar ostentando e não vão incentivar os seus filhos a ostentarem. Então, voltando ao raciocínio inicial, sem qualquer tipo de generalização, não estou generalizando, mas em grande parte, ou seja, numa parte significativa dos casos, ou numa parte, melhor dizendo, insignificante dos casos, de uma minoria insignificante, digamos assim, no sentido geral, amplo e restrito do termo, minoria insignificante,
estão ostentando porque não sabem quanto custa isso. Ou são golpistas que se deram bem, ou são autoridades que praticam contumazmente a corrupção passiva, ativa e desviam dinheiro, enfim. Ou são pessoas corruptas dos mais diferentes níveis, independente de serem membros, entre aspas, da iniciativa pública ou privada, enfim. Mas pessoas que ostentam, realmente, elas têm primeiro a psicologia, precisa estudar os caras e talvez nem Freud explicasse o que se passa na cabeça da pessoa que ostenta. Mas, via de regra, com raras exceções, digamos assim, não sabemos, não temos estatísticas sobre isso, mas o que acontece é o seguinte: quando a gente vê que existe uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, ou de qualquer outro tipo de polícia contra golpistas, contra traficantes, e uma série de outros tipos de criminosos que, infelizmente, lamentavelmente, habitam no mesmo planeta que a gente, contemporaneamente, aí o que acontece? A justiça, quando acontece a operação, a justiça bloqueou já milhões de reais desses indivíduos, das suas contas, milhões de reais em patrimônio, imóveis e lanchas, aviões, carros de luxo tipo Ferrari, Lamborghini, BMW e Mercedes e assim por diante, e lanchas, aviões, enfim. É isso que acontece com o sujeito que ostenta. Então, pelo menos assistindo a esse tipo de notícia, vendo esse tipo de escancaramento felizmente existe, né? As operações policiais são 5, 10 por dia no Brasil. A polícia realmente faz o trabalho dela. Depois de muita investigação, muita coleta de provas, vai em cima dos caras, faz um trabalho cirúrgico e preciso, pinçando o bandidinho, o criminoso ali, o insignificante ali, e obviamente a justiça confiscando todo o patrimônio que esse indivíduo ostentava e que, lamentavelmente, em muitos casos, o cara era aplaudido por milhões de incautos seguidores desse criminoso que só se deu bem porque sabia enrolar os outros, dar golpe ou subtrair dinheiro público ou até, em alguns casos, dinheiro de grupos econômicos que não lhes pertencia. Bandidos, ladrões ostentando com dinheiro que não lhe pertence. Porque se o cara sabe quanto custa, ele não ostenta. Simples assim, tá bom? Isso aí, basicamente, é o que significa a ostentação no frigir dos ovos. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Até mais.